Bom, boa noite. Eu sou o Pedro, sou fundador da Blue. Antes de tudo, muito obrigado, Diego e Luiz, também pelo convite. A Blue é a nova maneira de prever doenças crônicas. E eu sou o Pedro, eu fico mais na parte de consultoria e negócios da Blue. O Rafa também está aqui comigo, que ele é focado mais nessa parte de inteligência artificial. E antes mesmo de começar, eu queria, na verdade, também agradecer o professor Alexandre, que deu um ótimo panorama justamente do que a gente vai falar logo em seguida, dessas possíveis aplicações dentro do mercado de saúde usando machine learning. E no caso da Blue, a gente veio aqui falar de uma das técnicas que a gente utilizou para a criação dos nossos modelos preditivos. E antes mesmo de começar isso, que é o Random Forest, mas antes de começar tudo isso, mostrando passo a passo de como a gente fez alguma dessas aplicações, eu queria, na verdade, começar mostrando para vocês essa relação do problema, da abordagem do problema e a importância de usar tudo isso para chegar na construção dessas aplicações para da construção de uma possível solução final. Então, falando um pouco agora sobre os números desse problema em si, das doenças crônicas, mais de 50 milhões de brasileiros são doentes crônicos, o que geraram em 2014 mais de 15 bilhões de reais gastos em hospitais privados somente pelos planos de saúde, fazendo com que as pessoas passassem por situações como essas, fazendo com que elas mesmas não conseguissem pagar um tratamento para o seu próprio problema de saúde. O pior de tudo isso é que 30% dessas doenças crônicas poderiam ter sido estimadas, previstas. E a grande questão em relação a tudo isso, como o professor Alexandre deu alguns casos aqui, é que o problema na saúde não é nem sequer a construção dos modelos, mas sim a quantidade dos dados que a gente tem acesso. Ou seja, um clássico exemplo que a gente usa é, por exemplo, quantas vezes vocês já tiveram que fazer o mesmo exame em lugares diferentes. Esse é um exemplo prático de como a falta de comunicação dos sistemas de saúde gera cada vez mais gastos para esse sistema. Então, uma das aplicações que a gente fez, a gente criou uma API com uma base de cadastro de CPF de brasileiros e uma segunda com a Vigitel, uma base de saúde do Ministério Público, fazendo ser possível que, através de somente o input do CPF de uma pessoa, a gente pudesse calcular o risco cardiovascular em geral dessa pessoa e também um risco de diabetes do tipo 2 para os próximos 5 anos. E falando um pouco sobre a aplicação do negócio dessa possível solução, nós validamos isso com um dos 3 maiores planos do Brasil. Fizemos também um teste com mais de 30 voluntários em conjunto, em cooperação com o Centro de Excelência da Votorantim, o qual recebemos um convite para ampliar esse teste para mais de 600 pessoas. E agora, falando sobre a parte da saúde pública, nós extrapolamos esses modelos preditivos agora para uma análise populacional. Dentro da Vigitel, a gente tem os dados somente das capitais. Então, a gente relacionou tanto os modelos para hipertensão e diabetes, e assim aplicamos para a proporção da população de cada um desses modelos até o ano de 2022. A nossa intenção, na verdade, o nosso grande objetivo científico da Blue é conseguir chegar na competência de conseguir prever diferentes casos de câncer. Hoje estamos dando os primeiros passos para doenças crônicas cardiovasculares e o nosso principal objetivo no curto prazo é conseguir ajudar a vida de mais de 15 milhões de brasileiros. Agora, para que fique mais claro para vocês como é que é esse problema, essa estrutura na cadeia do sistema de saúde do Brasil, aqui a gente, considerando primeiro somente as bases de dados, existem 2 problemas dentro de um problema maior que chama interoperabilidade. Dentro da interoperabilidade, a gente pode separar em termos gerais a falta de estrutura, a falta de padrão dessas bases de dados e, por outro lado, a falta de comunicação dessas bases de dados. A falta de estrutura, há diversas tendências, protocolos que aparecem. Aqui eu coloquei os principais, um principal, que é o HL7, e esse lado, a Blue ainda não se considera uma possível solução. A gente começa construindo, o nosso primeiro foco para dar esse primeiro passo é em cima da integração dessas bases de dados. E, consequentemente, a gente tenta corrigir essa semântica através da integração de diferentes bases, não somente mesmo da saúde. Então, aqui tem um exemplo de 3 bases generalizadas, bases de ocorrências como a TUS ali, a CIA é uma base pública,
uma base laboratorial que traz para a gente algumas informações do histórico clínico desses pacientes, e a base hospitalar é possível fazer com que a gente calcule o sinistro de cada um desses perfis. Ainda para que a gente possa chegar numa maior acurácia dos modelos de predição. Dentro dos modelos de predição, como eu disse, alguma das aplicações, alguma das ferramentas que a gente utilizou foi Machine Learning. Dentro de Machine Learning, a gente trouxe aqui Random Forest, que é o objetivo da nossa apresentação de hoje, mas eu também queria colocar para vocês, coloquei aqui no final, um outro modelo de risco, que são os modelos Q-Risks, que são voltados somente mais precisos para essas doenças cardiovasculares. É algo que a gente ainda está dando um passo nos próximos dias para que a gente possa aprimorar esses modelos também na base da Blue. Então, eu vou chamar o Rafa para que ele possa mostrar para vocês justamente como foi o nosso passo a passo, focando somente nessa parte de Random Forest. E um detalhe, eu deixei tanto no começo, mas também no final, tem lá o link do LinkedIn da Blue. Eu acabei de fazer um post em que vocês podem deixar um comentário com o e-mail de vocês. A gente vai disponibilizar toda essa apresentação com todos os slides. Então é só mandar o e-mail que a gente manda essa apresentação aberta para todos vocês. Beleza? Gente, tudo bem? É um prazer, eu sou o Rafael. Valeu, Pedrão. Primeiramente, queria realmente agradecer, primeiro o Pedro, também o Alexandre, que fizeram uma apresentação muito legal e nos ajudar. Cara, o Alexandre, né, deu uma pincelada em uma série de pontos muito importantes que a gente acabou percebendo várias semelhanças aí pela nossa trajetória. Claramente, a gente está num perfil um pouco diferente, né? O Alexandre está num laboratório de pesquisa, nós somos uma startup, então a gente tem um objetivo aqui de transformar um pouco dessas coisas que o Alexandre trouxe em um produto, que é algo que já pode ser usado por empresas, hospitais, e para fazer um pouquinho dessa transição daquilo que o Pedro falou, na verdade a gente percebe que hoje em dia, né, por isso até que a gente chamou de floresta de dados, com a piadinha do Random Forest, é que existe, na verdade, essa massa de dados, né, o Alexandre também mencionou isso, que hoje em dia está desconectada, né? Essencialmente os tais dos silos de dados, em que as pessoas, desde que uma pessoa nasce até o falecimento, não existe um ponto de integração comum para que essa pessoa tenha seus dados de saúde guardados. E a gente surgiu com esse objetivo, de construir uma base integrada a partir do uso de APIs e diferentes maneiras de integrar esses dados, para que uma vez que você tem uma massa, né, com dados de laboratórios, hospitais e clínicas no mesmo ambiente, a gente consiga fazer uma previsão muito mais acurada em relação à saúde dessas pessoas. E aí, tratando um pouco do Random Forest, na verdade, ele não foi, talvez, o algoritmo que a gente mais usou. A gente realmente ficou mais próximo da regressão logística ou do Keras. Só que ele teve um papel muito importante para a gente no sentido de determinar a importância de diferentes variáveis. Né? São os maiores desafios que existe na hora que você recebe uma base de dados enorme, é você saber quais dados ali, quais variáveis, colunas, são mais importantes do que outras para te ajudar a fazer uma determinada previsão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso processo, tanto com previsão de doença cardíaca, quanto com diabetes. E aí, na verdade, eu trouxe uma apresentação que faz um pouco uma parte didática mesmo, e depois a minha ideia é mostrar realmente no código ali. Eu não sei de vocês, assim... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para entender um pouco isso. Daqui a galera está acostumada com Machine Learning, Jupyter Webs, essas coisas. Levanta a mão se vocês usam isso. Caraca, beleza. Então, estou mais assustado agora, beleza. Mas, então, a ideia realmente não é uma apresentação muito sofisticada em termos de programação. Ela tem um nível didático médio-baixo, mas tem uma ideia de traduzir um pouquinho de por que o Random Forest tem essa importância e aí mostrar no nosso caso como que isso aconteceu. Então, cara, né, vamos entender um pouquinho, vocês já devem estar acostumados com isso, mas qual que é o conceito de uma árvore de decisão? Então, essencialmente, uma decision tree, e, de novo, né, desculpa, essa apresentação está em inglês, a gente fez isso, acabou fazendo isso fora do Brasil e só não teve paciência de traduzir, então, perdão por isso. Só que, assim, essencialmente, uma árvore de decisão tem o objetivo de fazer uma pergunta e, a partir de uma resposta, fazer uma classificação. Então, é um classificador de um nível mais baixo possível, quer dizer, se a pergunta for se a pessoa tem um heart rate elevado, se ela tem um batimento cardíaco elevado,
a resposta vai classificar essa situação em sim ou não, ou chame um médico ou vá para casa, né? Esse é o classificador mais baixo que existe, e aí a ideia de uma árvore de decisão, essencialmente, é você encadear vários classificadores desses, e essencialmente sair de uma raiz ou um root node até chegar no leaf ou as folhas, né, que são exatamente os momentos em que a decisão é atingida. O nosso principal objetivo, que aí foi muito importante para nós na Blue, foi sempre, quando se constrói uma árvore de decisão, o objetivo é determinar qual variável melhor separa os dados. Quer dizer, quem que separa melhor ali o joio do trigo. E, essencialmente, para se fazer isso, existem algoritmos que a gente usa que tem muito a ver com o tratamento de dados. E aí é uma parte matemática interessante que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas, essencialmente, né, uma vez que você tem, por exemplo, um classificador, seja uma coluna, por exemplo, que diga dor na região torácica, e aí você separa os dados com base nessa coluna e passa a olhar a tua variável de saída com relação a essa separação que você acabou de fazer. Então, das pessoas que têm dor torácica, né, a gente pode olhar para o grupo de pessoas que de fato teve um problema cardíaco e o grupo de pessoas que não teve um problema cardíaco, e essa proporção é 105 para 39. E no caso das pessoas que não têm dor, a proporção é um pouco invertida, né? Faz sentido que tem pessoas que têm dor, a gente imagina que elas têm uma probabilidade maior de ter alguma doença associada com o coração. E, obviamente, isso já nos dá intuitivamente, e aí é por isso que também eu vou pincelar um pouco o ponto que o Alexandre falou para a gente, que muito se diz que os argumentos não são inteligíveis, mas aqui é uma prova de que realmente a gente consegue tirar conhecimento, inteligência, né, é legível para um ser humano isso, e a gente entende o que está acontecendo, quer dizer, é uma separação que faz muito sentido intuitivamente. Só que isso não basta para a gente fazer um algoritmo realmente que chegue numa conclusão. Então, a maneira de calcular matematicamente se esse algoritmo está indo para a direção certa ou errada é o que se chama de impuridade ou medição de separação dos dados. E aí existem basicamente dois grandes algoritmos que se usam para medir puridade, e é o algoritmo Gini ou entropia. No caso da Blue, a gente tentou alguns deles, e eu acho que hoje eu vou tratar mais de entropia, pelo interesse que isso traz e a conexão que tem com outras áreas da ciência também, em termos de ciência de dados, é super interessante. Aqui eu vou dar uma parte realmente muito passo a passo, alguém pode até já ter familiarizado com isso, eu tirei a maioria desses slides aqui mais didáticos do StatQuest. Aliás, quem tem qualquer dúvida de machine learning, é um canal no YouTube super legal para aprender um pouco disso, e eles fizeram vários slides aqui muito parecidos com esse, e a gente usou a mesma linguagem. Essencialmente, né, o processo que eu estou mostrando aqui é o que se faz para criar a tal random forest, né? Porque a gente falou sobre a árvore de decisão, e aí, de novo, como o Alexandre mencionou, a árvore de decisão em si é um algoritmo extremamente fraco para determinar num ambiente de produção, né, realmente qual que é o risco de uma pessoa. Mas random forest não, né? Já tem uma acurácia muito maior. E o motivo disso, essencialmente, é que uma árvore de decisão é extremamente boa para determinar o risco nos dados de treinamento, mas muito pouco acurada nos dados de teste. E por que disso? É porque, bom, a própria construção da árvore, essencialmente, desde que você não inclua nenhum limitador de quantos layers você pode adicionar, a gente entende, né, faz sentido que a árvore de decisão sempre atinja 100% dos dados na hora do treinamento. No teste, não. E aí, por isso que se cria as árvores, as random forests, né, as florestas. E a ideia das florestas é o seguinte, né, elas começam a partir da seguinte premissa. A partir do dataset original, a gente cria um que se chama de bootstrap dataset, né, um dataset que é criado com uma série de pontos randômicos, espúrios do primeiro dataset. E você escolhe randomicamente uma série desses pontos e inclui eles nesse dataset novo. O dataset novo é usado para fazer uma árvore de decisão. E mais ainda do que isso, a gente faz o seguinte, a gente escolhe um número também randômico e variável de colunas em cada uma das árvores para fazer essa avaliação. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que a gente vai escolher duas randomicamente, que são o fato da pessoa ter circulação sanguínea boa e, por exemplo, ter uma artéria bloqueada. E aí a gente usa essas duas colunas nesse dataset, que já é uma versão randomizada do primeiro, para fazer uma árvore de decisão em cima dele. E a gente repete esse processo centenas de vezes,
Só um detalhe, assim, geralmente quando se faz esse processo, tipicamente mais ou menos 1/3 dos dados originais acabam randomicamente aparecendo nos datasets de cada árvore individual. A gente repete esse processo centenas de vezes e, essencialmente, roda o mesmo algoritmo de criação de árvore de decisão. No final das contas, o que acontece é que você tem várias árvores, né? Centenas, e aí por isso é a história da floresta, que tem cada uma delas uma taxa de acurácia para determinar um grupo de pacientes melhor do que outro, né? Então, cada uma dessas árvores é melhor ajustada para um determinado subset de pacientes. E o fato é o seguinte, né? No final das contas, quando a gente recebe um paciente novo, né, entra um dado novo ali dentro, a gente basicamente roda esse paciente pela árvore de decisão para todas. E aí, com base nisso, a gente sabe que, bom, digamos que 5 árvores deram o resultado de que essa pessoa tem um problema cardíaco e uma diz que não. Isso nos permite concluir com mais acurácia que essa pessoa provavelmente tem um problema cardíaco. E aí já está uma parte interessante também do Random Forest, é que isso se aplica para qualquer algoritmo preditivo, né? A gente tem o que se chama de out-of-bag dataset, né? Que é o grupo de dados que você não expôs para o algoritmo na hora de treinar. E aí o que se faz, essencialmente, é testar o algoritmo com esses dados. Tipicamente, a separação é 80% dos dados para treinamento, 20% para teste. E aí a gente roda esses testes com esses out-of-bag data, né? E o objetivo é atingir um processo iterativo, em que cada vez você oferece uma quantidade de dados, recalcula as árvores e vai melhorando a qualidade dos resultados. Isso te permite atingir a acurácia muito boa para vários grupos de dados. Essencialmente, aqui, eu estou mostrando um caso, por exemplo, aqui já é de uma outra situação, em que você está comparando a idade com a renda de pessoas nos Estados Unidos. E o interessante disso é que a gente pode, obviamente, fazer essas árvores de decisão não só para dados do tipo classificatórios, quer dizer, cuja resposta é sempre sim ou não. Você pode fazer com dados numéricos também, obviamente. Então, por exemplo, se o dado da pessoa é idade, que é um valor mesmo, 40 anos, e a entrada de dinheiro, $80 mil, a gente simplesmente faz a separação usando o tal do threshold. Quer dizer, basicamente você diz, a pergunta passa a ser, será que a entrada dessa pessoa é menor do que 61 mil? E aí a sua resposta continua sendo sim ou não, só que você está incluindo um dado numérico agora. E é isso que a gente fez. Na verdade, no caso da Blue, a gente olhou para uma série de dados, e aí o Pedro falou um pouco disso. Os nossos principais dados são no DataSUS também, e do Vigitel. O Vigitel é um pouco do que eu vou abordar daqui a pouquinho, e é um censo demográfico de saúde do Brasil que foi feito ao longo de décadas e do qual a gente tirou muitos dos nossos dados. Coloquei aqui um pouco da parte mais matemática e árida desse processo, que é realmente a equação de entropia que se usa. E tem uma parte muito interessante disso para quem gosta de matemática e tratamento de dados, que é essencialmente por que se usa, né, a entropia e qual é o significado disso. Basicamente, esse gráfico aqui resume muito do que a gente está querendo dizer. E o processo é o seguinte, né? Se você tem um separador cujos dados se separam entre uma proporção de 100 para 30, como a gente viu lá no começo, isso é um separador que, basicamente, tem um nível de classificação baixo em termos de probabilidade. Quer dizer, você está separando esses dados com uma certa qualidade. Quanto mais próximo você fica de separar os dados 50-50 para cada uma das classificações, menos útil é esse classificador. Então, essa curva basicamente representa isso. Conforme você chega numa proporção, que é o P aqui, entre os dados de uma classe e de outra, de 50%, esse dado vai se aproximando de zero. O zero está aqui em cima. O contrário também é válido, né? Se você tem um separador que diz... Você pode ter um preditor que é péssimo, só que ele te diz exatamente sempre o contrário do que você quer saber. Isso às vezes acontece, na verdade, e a gente usa esses preditores também. Quer dizer, você tem, né, digamos, uma variável que é uma porcaria. Quer dizer, ela sempre está te falando o contrário do que você quer. Ou seja, toda vez que aquela variável é alta, a pessoa não tem doença cardíaca. Ela sempre está errando. Só que isso acaba sendo um preditor muito bom de que ela não tem doença cardíaca. Quer dizer, se você simplesmente inverter, ainda é útil. Portanto, a entropia significa isso. Quer dizer, quanto você consegue separar os dados. Se esses dados são separados, tem uma separação positiva, a entropia é baixa. Quer dizer, o dado é útil. Se a separação é 50-50, a entropia é alta. Quer dizer, o dado é muito pouco útil. E se a separação é completamente invertida, ainda é útil também. Então, por isso que se usa essa medida.
O índice Gini é parecido, e aí, para quem gosta de matemática, isso é uma área interessante. Eu tinha até trazido um pouco de um exemplo, na verdade, de como a gente faz isso, por exemplo, para qualificar um sinal, né, de uma maneira muito generalista. Você pode qualificar a entropia de um sinal e calcular isso usando probabilidade. E aí, claro, né, se vocês quiserem entrar nisso depois e perguntar alguma coisa sobre isso, eu posso voltar para esses slides, mas basicamente é um cálculo de probabilidade associado com aquela curva que a gente viu logarítmica. Então, eu vou pular um pouco dessa parte, que é um pouco mais árida, e aí a gente pode, na verdade, esse é um gráfico interessante, a gente vê, na verdade, justamente essa separação que se faz entre dados que são os verdinhos e os vermelhos. Quanto mais você consegue criar digamos, um laço aí que passa só pelos verdes e deixa os vermelhos para fora, melhor o teu preditor. E aí também trouxe uma parte aqui que se fala a respeito do que se chama de boosting, né? E aí, na verdade, o Alexandre também falou. Recentemente a gente teve toda essa entrada aí do boosting na parte de machine learning. Boosting começou com motivação de você procurar resultados ainda melhores para técnicas que já se usavam. E, na verdade, hoje em dia tem duas grandes... a galera que ganha esses campeonatos de Kaggle usa, maior parte das vezes, um algoritmo de boost ou um ensemble, que essencialmente é uma agregação de vários algoritmos em um só. No caso de Random Forest, o boost mais usado se chama AdaBoost, e a motivação dele é usar, na verdade, um approach muito não intuitivo, que essencialmente é criar várias, assim, milhares de árvores que têm um tamanho muito pequeno. Então, eu não sei se tem um slide aqui disso, mas essencialmente a ideia é que você cria milhares de árvores que têm um layer só, quer dizer, um degrau só, que se chamam até de stumps, quer dizer, são tipo troncos, né? E aí essas árvores são preditores fracos, como realmente se diz, é um weak predictor, e é essencialmente milhares de preditores fracos que têm pesos diferentes. E por motivos realmente matemáticos, até fica um pouco do que o Alexandre falou mais uma vez, quer dizer, a teoria acabou vindo depois para explicar por que isso dá resultados melhores, mas a gente sabe que esses preditores todos têm o que se diz, né, o amount of say, quer dizer, o quanto eles influenciam na resposta é ponderado a partir de uma série de iterações. Então, a lógica acaba sendo sempre essa, assim, fazer uma série de iterações do mesmo algoritmo e ver, né, a previsão convergir para uma direção. E aí você, na verdade, aí entra numa outra parte que se usa muito hoje em dia no machine learning, que é essencialmente essas curvas, né, que é um tipo de curva sigmoide, que é muito útil, de novo, para quem gosta de matemática, porque essa curva representa basicamente um processo muito comum em machine learning, que essa inversão, né, essa quase descontinuidade aqui, que basicamente é o seguinte, né, você, a partir de um determinado ponto nos dados, imediatamente tem uma inversão em que antes você estava classificando todo mundo como tem doença crônica e depois não tem. E isso é muito representado por uma curva desse tipo. E aí por isso que essas curvas são justamente o que se usa para ponderar essas tais árvores no AdaBoost. Aí eu trouxe um pouco mais de matemática também, acho que é um pouco chata essa parte. E aí, na verdade, né, de novo, um pouco dos prós e contras de por que usar isso. É relativamente fácil de implementar, basicamente é uma iteração muito longa de um processo muito simples. E, na verdade, o que acontece é que para cada iteração você aprende com os erros anteriores de cada uma das pequenas árvores anteriores. E vale o estudo para quem está interessado. É um algoritmo bem interessante. A gente tem algumas partes, né, que não são tão interessantes, que é o fato de que, por definição, é uma solução não ótima. Quer dizer, você nunca vai atingir 100% de classificação, mas isso a gente espera hoje em dia de quase todo algoritmo. Quer dizer, é muito difícil realmente atingir isso. Então é um problema que não é muito grande. E aí tem um problema de overfit, mas isso também é comum de acontecer em vários algoritmos. Na verdade, essa é a parte mais teórica que eu ia apresentar. E deixa eu ver mais ou menos como é que a gente está de tempo. Tá contando para baixo? Beleza. E aí, na verdade, eu trouxe também um pouquinho de uma parte mais prática, né, tipo meio que um live coding aqui, mais ou menos, para a gente olhar realmente
como é que foi o nosso caso na Blue, né? O que aconteceu aqui, como que a gente implementou isso. E, claro, eu trouxe para quem a galera deve estar acostumada aí com o Jupyter, e basicamente, né, eu trouxe um notebook aqui muito simplificado para a apresentação de hoje, que essencialmente passa pelo processo de fazer justamente um Random Forest e por que isso foi tão interessante para nós. Né? Bom, né, todo mundo conhece um pouco do processo inicial aqui, que é limpeza de dados. De novo, né, o Alexandre também pincelou esse pedaço, que é essencialmente trazer os dados para dentro do sistema toma muito tempo, né? Na verdade, realmente 80% para mais do tempo é limpar os dados, e é todo esse processo que se faz aqui, e a gente está tirando do Vigitel. Então isso aqui é uma base de 2017, do Censo Demográfico de Saúde que foi feito no Brasil. E o interessante dessa base é que ela nos dá, né, a gente tem mais de 197 colunas de dados. Isso, quer dizer, um volume muito grande de variáveis que todas têm muito interesse na área da saúde, né? É um censo muito interessante. E nós temos 53.034 pontos, né? Vocês veem ali lá em cima, só para 2017. Quer dizer, um volume de dados bem significativo, facilmente passa aí dos testes razoáveis para fazer sentido fazer essa análise. E o interessante é que, bom, na verdade, as variáveis ali estão todas com nomes impossíveis de entender, mas a gente pode olhar aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem o dicionário, senão eu vou rodar aqui para a gente ver agora. Deixa eu rodar isso rapidinho, porque eu queria mostrar para vocês o que são essas variáveis todas, né? Então a gente tem o dicionário de dados que associa cada um daquelas variáveis que vocês viram. E aí vocês veem basicamente que a gente tem variáveis super interessantes aqui, por exemplo, gravidez ou feijão. Né? O que é essa variável? Basicamente se a pessoa quanto a pessoa consome de feijão no dia a dia. Ou feijão ontem, quer dizer, comeu feijão ontem ou não. Horta, quer dizer, comeu hortaliça ontem. Frequência de hortaliça cozida. Cara, né, é bastante variável. Suco de frutas, come carne. Quer dizer, nós conseguimos ver, e mais ainda, eles fizeram uma proporção interessante aqui de algumas variáveis que já tem proporção de refrigerante para suco. E você tem 197 variáveis desse tipo, em que a gente consegue olhar para essa população com bastante... e aí, óbvio, né, você tem variáveis mais importantes para a área de saúde, por exemplo, consumo de cigarro, e que é um indicador super alto de várias doenças que a gente percebeu. Existem variáveis, inclusive, falando de novo, o Alexandre mencionou um ponto que aconteceu com a gente algumas vezes, né? Você tem, por exemplo, algumas variáveis do tipo diabetes ou a pessoa usa medicamento de diabetes, né? E a gente passou por exemplo, aqui a gente tem a variável insulina diabetes. E várias vezes aconteceu isso, né? Do tipo, cara, conseguimos uma performance de 90% e aí o nosso indicador número 1 para ter diabetes é a pessoa usar insulina para diabetes, né? Quer dizer, é uma merda, você não está ganhando nada. Portanto, assim, a gente acabou passando por esse processo, removendo essas variáveis com o tempo, e chegando nos indicadores mais relevantes mesmo, que não são redundantes. Então, você vê um pouco disso aqui, que são remover uma série de variáveis redundantes. E aí, o processo que a gente faz aqui depois de limpeza também fala um pouco do que o Alexandre falou. Quer dizer, olha, por exemplo, como esse é um dataset desbalanceado. E é muito comum na área da saúde. Quer dizer, você tem aí pessoas... deixa eu olhar o número aqui embaixo, mas assim, 4.800 pessoas aqui são diabéticas num grupo de 41 mil que não são. Isso é um problema muito grande, né? E tem soluções diversas. Como esse é um notebook mais simplificado, a solução que a gente usou aqui é o undersampling, que é muito simples, basicamente você nivela por baixo. Quer dizer, você pega esse grupo aqui de pessoas, quantas temos? Né? 4.800, então beleza. Então vamos pegar um dataset com o dobro disso. E aí a gente nivelou mais ou menos perto de 5.000 dados, que ainda é um número bem razoável, comparado com 197 colunas. E aí uma solução, né, rápida e fácil de implementar. Óbvio que você pode fazer outras soluções, né? Existem várias maneiras de você, por exemplo, estimar os dados aqui quando eles não existem. Só que nesse nível de desbalanceamento, que é mais de 9 vezes, é muito difícil, né? Estimar dados com uma acurácia boa. Então essa acaba sendo uma solução comum. E aí a gente faz uma primeira separação que está muito de acordo com o que o Alexandre mencionou dessas variáveis repetidas.
a gente simplesmente elimina variáveis com baixíssima variância. Quer dizer, se você tem variáveis que, essencialmente, naquele grupo populacional nunca variam, quer dizer, você tem sempre pessoas, por exemplo, né, a gente tem nesse grupo a nacionalidade da pessoa brasileira. Essa variável imediatamente pode ser removida automaticamente, porque você percebe que a variância é zero naquela população, é inútil, né, como preditor. Então, automaticamente a gente remove esse tipo de variável, ou com variância baixa, né? A gente usou um threshold aqui, calculado. E aí chegou no ponto que volta para a Random Forest. E, na verdade, como que isso foi interessante para nós, né? A gente rodou um algoritmo desse, que veio direto, aqui nesse caso, totalmente importado do scikit-learn e pouquíssimo modificado. E aí a gente consegue olhar para o resultado desse algoritmo em termos de importância de cada variável. E aí que foi um dos grandes, acho que, breakthroughs que a gente teve na Blue. Foi esse momento. Eu lembro de estar com o Pedrão 3 horas da manhã fazendo isso no computador e a gente, cara, ficou assustado com os resultados, porque a gente percebeu, finalmente, que juntar essas bases de lugares diferentes tem valor, né? Por exemplo, olha que interessante que, bom, né, algumas pessoas podem já saber disso, mas o seu estado conjugal é um indicador razoável de você ter diabetes ou não. Por algum motivo, né? Não sei se é estresse ou sei lá o quê, mas é um indicador razoável. E a gente ficou surpreso pra caramba com isso. Óbvio que tem várias variáveis ali que são muito intuitivas, idade, pressão alta, IMC da pessoa, e ao mesmo tempo existe uma variável geral, que é estado de saúde, que às vezes a pessoa se considera no estado de saúde geral bom. E aí a gente tem, por exemplo, outras coisas super interessantes. Escolaridade é um indicador razoável da pessoa ter alguma doença ou não aqui em anos de estudo. Aí você entra em coisas que a gente também imagina. Se a pessoa consome suco de frutas, isso tem uma relevância razoável para diabetes. E outra que é super interessante, por exemplo, duração semanal de atividade física doméstica. E aí você vai ler na descrição, isso essencialmente é fazer faxina em casa. Se você faz faxina, isso é um indicador razoável de que você provavelmente tem baixa chance de ter diabetes. Então façam faxina. E assim, isso tudo foi nos dando uma indicação de que, cara, juntar dados de diferentes lugares tem uma relevância muito grande. Depois a gente até conversou um pouquinho com o pessoal que também faz modelos preditivos de uma outra empresa, né, lá nos Estados Unidos, e eles tiveram uma percepção parecida, que é o seguinte, né? Eles relacionaram os dados de pessoas que usam, por exemplo, bilhete único na versão americana, né? E perceberam que isso tem uma correlação muito alta, de novo, com baixa risco de doença cardíaca. Por quê? Provavelmente a pessoa que usa transporte público anda mais, isso diminui a chance dela ter um problema cardíaco. Quer dizer, você está juntando duas bases que não tem nada a ver uma com a outra e chegando numa conclusão interessante sobre a saúde daquela pessoa. E aí, por último, né, eu basicamente rodando com um subset pequenininho desses dados originais, a gente só escolheu aqui 3 das variáveis mais importantes e desenhou aqui nossa árvorezinha mais básica para, né, fechar a conta com a apresentação mais teórica que a gente fez. E aí é assim que a nossa árvore parece, né? Nesse caso, a gente vê que a entropia, por exemplo, lá no começo é 1, quer dizer, o dado está hiper bagunçado, e a gente vai caminhando baixo para a árvore, usando como decisão a idade ou a pressão da pessoa ser menor do que esse valor. Claro que isso aqui está normalizado, porque por isso que é 1,5. A idade da pessoa menor do que 32, etc, etc. Nesse caso, que a pessoa tem pressão alta e a idade dela menor do que isso, curiosamente, né, isso leva a pessoa a uma probabilidade de ter diabetes. Claro, né, que esse é um caso muito simplificado e que a gente trouxe aqui para apresentar. E, dentro da Blue, a gente realmente não usou isso para fazer a nossa previsão final. Como eu mencionei lá no começo, a gente acabou usando regressão logística e Keras. Só que isso nos deu esse insight muito interessante para qual o benefício de você incluir tantas bases de dados no mesmo ambiente e como a gente muitas vezes pode ter indicadores de saúde muito pouco intuitivos, né? Coisas que a gente pouco espera, podem representar uma grande diferença na nossa saúde, nosso risco de diferentes doenças. É isso. Obrigado.
Isso, pode ser. Então vamos lá para as perguntas agora. A primeira pergunta é: como vocês lidaram com os dados após a lei de dados, uma vez que a entrada é o número do CPF? Posso mexer no computador ali rapidinho? O Pedrão já está aqui no... Desce muito, cara. Acho que foi pro lado errado, A gente tem um slide pronto para isso. Se vocês quiserem ficar do outro lado, Pode acho que ser. talvez seja melhor. Cara, né, já falando um pouquinho sobre isso, a gente com certeza teve esse feedback muito rápido, né, que assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo que se tornou uma realidade, começando na Europa, né, lá como GDPR, e no Brasil a gente tem a LGPD, que essencialmente é uma cópia traduzida. E o interessante, né, do que se apresenta na legislação de proteção de dados é que no artigo 11 ali, a gente tem uma parte interessante para gente que está fazendo esse tipo de modelo preditivo, que se diz assim: para a tutela de saúde, no procedimento realizado por profissionais, é permitido, né, o tratamento, lá, como se diz, de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer, e a gente tem essa cláusula que nos ajuda muito, né? Quer dizer, para o caso em que a gente está trazendo um benefício direto ou indireto para a pessoa no aspecto da saúde, né, usar os dados pessoais é algo que faz sentido na lei. E, claro, a gente sabe também que isso, mesmo assim, é um assunto sensível, além da legislação, né? Então, a gente pensou disso desde o começo e incluiu no nosso sistema... Você tem aí, talvez, o vídeo mostrando aquilo? Bom, a gente incluiu, talvez... Acho que não está nessa apresentação, mas a gente colocou no nosso sistema uma opção para o usuário final, exato, poder remover os seus dados do sistema caso necessário. Então, realmente, o nosso produto, como o Pedro apresentou antes, é aquele ambiente para o médico, em que ele digita o CPF. E aí, né, no caso do médico estar numa relação direta com o paciente, ali, se o paciente sentir que aqueles dados são sensíveis e que ele não se sente confortável, ele pode solicitar que esses dados sejam removidos e a gente tira de todas as bases até que a pessoa queira retomar esse uso para a saúde dela. Tem um ponto que é importante também na prática, para complementar o que o Rafa falou, que tem duas coisas também que são muito importantes, que é a anonimidade e o consentimento. Então, até então, todas as bases que a gente utilizou, todos os dados que a gente utilizou são dados anônimos. E segundo, caso seja possível identificar essa pessoa só pode ser identificada com consentimento dela própria. Então, no momento em que há alguma transação, alguma transmissão dessa informação, ou a utilização dessa informação por parte de alguma instituição, por parte de algum médico, isso é possível, isso só é legal, pelo menos no Brasil, através do consentimento dessa pessoa. Então, é importante ficar ligado também a essas duas principais questões, a anonimidade e o consentimento, para conseguir fazer com que esses modelos e outras aplicações possam acontecer. Legal. A segunda pergunta é: quantos data scientists e data engineers vocês têm na Blue? Boa. Até então, a gente... Quer responder? Para ser bem sincero, esse é um ponto bem importante para a gente nos próximos meses. Eu acho que, estando na Blue desde o começo, a nossa equipe de Data Science é constituída pelo Rafa, e pelo Rafa, e pelo Rafa. Eu tento ajudar ele ao máximo, estou aprimorando lá minhas técnicas em Python também, mas até então o responsável justamente pela parte de dados e modelos de predição em tempo integral tem sido o Rafa. Legal. A terceira pergunta: vocês têm interesse em mapear a terminologia SNOMED-CT para português? Isso pensando em aproveitar todo o trabalho de ontologia já existente no SNOMED-CT. Cara, a gente não chegou muito... Na verdade, assim, a gente não chegou muito a considerar esses pontos. Então, assim, acho que eu posso dizer muito pouco sobre... E para ser bem sincero, eu que fico mais pesquisando, fazendo os estudos e pesquisas da Blue, pouco cheguei a estudar justamente esses quesitos. Agora, terminologia é o seguinte... A gente está muito mais focado hoje justamente em fazer com que... O que é importante deixar claro do que a gente tenta fazer é que a gente possa
fazer com que os modelos possam ser melhores aproveitados. Então, um grande foco da Blue é fazer com que esses modelos preditivos possam, sim, ser utilizados. E o que isso significa na prática dentro da Blue? Em que as nossas atitudes, os nossos trabalhos, no que a gente busca como execução hoje, tem sido muito mais pesquisa pela parte da integração dessas bases do que outras possíveis aplicações. Então, acho que eu não poderia aprofundar justamente nesses pontos, entendeu? Como vocês identificam, após o modelo estar em produção, que ele deve ser treinado novamente? Existe algum período para rechecagem do modelo? Tá, só para completar, que essas duas perguntas tem as duas últimas que fizeram sobre a equipe de Data Science e sobre as outras possíveis aplicações, que é o seguinte, o fato de eu ter dito que é inclusive um momento importante para a Blue, porque a gente passou por alguns meses que foram bem significativos para constituir a Blue como uma empresa e cada vez menos deixar que isso seja um projeto. Então, eu queria aproveitar justamente as duas últimas perguntas, que a gente está totalmente aberto para possíveis novas opções, para que a gente possa fazer com que tudo que a gente construiu possa ser muito maior nos próximos dias. Não estou falando em anos, mas nos próximos dias. Então, um pouco falando aí sobre realmente essa rechecagem dos modelos, acho que uma parte importante disso, até vi antes, né, que tiveram algumas apresentações aqui mesmo no Nubank, mencionando o deploy, né, desses modelos. Isso é uma área que até hoje a gente vê, tem 3 grandes, né, players, né, a Amazon, o Google ou o Azure. A gente hoje está usando a solução do Azure e, essencialmente, nesse ambiente de você pensar na produção, tem que haver todo um raciocínio mesmo sobre essa rechecagem. Quer dizer, ela essencialmente acontece, no mínimo, desde que um dado novo entre. Se uma pessoa nova entrar no banco de dados, já é suficiente para disparar uma rechecagem, só que, obviamente, a gente não se costuma usar isso como reavaliação. O que a gente está fazendo hoje em dia o nosso principal cliente hoje são planos de saúde. E os planos de saúde têm N hospitais dentro desse plano. Conforme esses hospitais fazem um processo de transição digital, quer dizer, eles saem de dados que são guardados em papel e caneta para dados digitais, eles entram no nosso sistema. E no momento em que um hospital inteiro novo é adicionado, a gente pretende reavaliar o modelo quando isso acontece. Isso é um ambiente todo que é feito de uma maneira relativamente automática, claro, uma vez corretamente configurado dentro dessas soluções de cloud, né? O Azure, por exemplo, nos dá essa habilidade de retreinar o modelo. Legal. Qual a relação dos serviços que vocês mantêm da base de dados com operadoras de seguros de saúde e convênios médicos? Acho que eu vou falar, depois o Pedro pode completar um pouco. Então, justamente, né, hoje em dia o nosso principal cliente é o convênio ou o plano de saúde. Essencialmente, existe uma necessidade grande e crescente dos planos de saúde conseguirem entender a segmentação dos seus clientes. E, obviamente, isso já é uma área que largamente explorada, desde análise de riscos muito antigas, que já são feitas na área cardiovascular, principalmente. Mas a gente atua e traz esse benefício muito grande para os planos no sentido de entender quem são os seus pacientes, como eles podem melhor atender esses pacientes e, obviamente, quem são as pessoas de maior e menor risco de ter qualquer tipo de doença. Ao mesmo tempo, a gente vê muito o processo de entrega de valor aí, que talvez seja uma diferença com várias outras soluções que a gente viu, para o paciente no final da linha, né? Porque, essencialmente, assim, o nosso sistema é feito para ser usado principalmente por um médico, né? Quer dizer, o médico que está ali no dia a dia, principalmente num ambiente, talvez, a gente vê o valor disso na saúde pública, que tem uma rotatividade altíssima de pacientes, né? E precisa rapidamente entender quem que é aquela pessoa que está sentada ali na frente, quais são os riscos que essa pessoa tem e como atender essa pessoa melhor. Então, a gente enxerga que se o médico conseguir ter essas informações só com uma busca de CPF, rapidamente conseguir entender qual é o histórico de saúde daquela pessoa e quais são as principais áreas de risco, ele consegue aumentar muito a qualidade da tomada de decisão dele. E aí vai um pouco também no sentido de realmente transformar aquilo que o Alexandre falou, de colocar esse melhor médico
do mundo no ombro desse médico lá no interior, a partir de um produto que é o Blue CPF. Foi justamente por isso que eu comecei fazendo aquela introdução, porque eu queria deixar claro aqui que, assim, isso talvez no mercado de saúde fica mais evidente, porque quando você fala, eu quero criar um modelo de predição para prever o risco de uma doença, é notável que isso é, de alguma forma, relevante para alguém. Mas eu comecei fazendo a introdução justamente para deixar claro a relação entre o problema, a abordagem do problema, uma aplicação para a possível construção de uma solução inicial. O que isso tudo significa? Sobre a colocação do serviço, a gente tem aqui, por exemplo, colocado de forma geral alguns exemplos de bases de dados, e essas bases são importantes para modelos preditivos diferentes. E falando de serviços, voltando lá à questão do problema, quando eu estava falando que em 50 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença cardiovascular crônica, que geraram em 2014 mais de 15 bilhões de reais para tratamento somente nos hospitais privados, esses 15 bilhões de reais gastos, em alguns casos, na maioria desses casos, mais de 50% dessas despesas hospitalares era voltado somente para o tratamento, pela reinternação de algum paciente que é relacionado a pelo menos de uma doença crônica. Ou seja, isso significa que no balanço de um plano de saúde, de uma operadora de plano de saúde, quando você olha as despesas existenciais, o que pesa de fato essas despesas existenciais são as despesas de tratamento para esses doentes crônicos. Então, quando a gente começou a olhar as diferentes bases e o que essas bases podem entregar, a gente separou aqui, por exemplo, as bases hospitalares, que são, de novo, as bases onde a gente tem os maiores gastos, e quais seriam os modelos preditivos relacionados a essas doenças crônicas que poderiam entregar um valor aí num curto prazo e que pudesse fazer uma mudança significativa nesse mercado. A última pergunta é: como você apresenta as informações para o profissional de saúde? Como você apresenta a informação para o profissional de saúde? Eu acredito que seria a informação, né, relacionada aos modelos. Boa. Existe a segunda forma. Acho que voltando um pouco, para explicar para vocês como funciona a Blue, o que a gente estuda, o que a gente trabalha, poderia dividir isso em 3 atividades principais. 2 eu mostrei para vocês ali no slide, que é a integração dessas bases depois dos modelos preditivos, e uma terceira é a comunicação dessas informações para cada instituição, para cada pessoa que seria relevante ser entregue esse valor na cadeia. Então, a gente criou, por exemplo, a questão do CPF para que ficasse, primeiro, muito fácil de você ter acesso a uma informação que possa realmente salvar a vida de alguém. Por que é muito importante ser fácil? É claro que, de novo, parece ser meio óbvio, mas aqui não é só ser fácil por ser legal. É ser fácil porque cada segundo conta. É ser fácil porque a maioria das soluções que a gente encontra no sistema de saúde não são fáceis, não são feitas para as pessoas usarem. Na maioria das vezes, as melhores aplicações, talvez, você precisa ter alguns vídeos, algumas videoaulas, algum tipo de explicação para se utilizar isso. Então, faz parte dessa comunicação, de fazer com que essa comunicação seja muito efetiva, faz parte disso do trabalho da Blue também. Então, aqui é uma possível aplicação de como isso seria entregue para um profissional de saúde. Essa informação ela é diferente, sim, deve ser diferente em termos de parâmetros para cada instituição. Vou dar um exemplo prático para um médico dentro de um hospital ou para um gestor de um hospital e até mesmo para um gestor de uma operadora de saúde. Esses parâmetros provavelmente serão, sim, diferentes. Tem as suas diferenças, justamente pela competência de cada um dessas pessoas dentro da instituição. Quer completar? Sim. Falando um pouquinho realmente do que a gente imaginou para o profissional, né, vocês conseguem enxergar nessa tela qual que é a visão que o médico teria, na verdade, e isso é um serviço que a gente está rodando, né, está funcionando essencialmente dentro das bases que a gente tem hoje em dia. E, basicamente, o objetivo é que a pessoa tenha análise de risco de doenças cardiovasculares. Hoje em dia, a gente trabalha com cardiovascular e diabetes, realmente focado, né, em dar uma taxa preditiva disso com base nisso que a gente acabou de trazer.
Um pouco do que vocês veem ali também como tendências genéticas, na verdade, talvez o mais correto ali é genealógicas, no sentido de que hoje a gente, a partir dessa integração de bases, também inclui bases de dados cadastrais. Então, o primeiro layer de integração dentro da Blue é uma pesquisa por CPF em base de cadastro, que permite que a gente descubra, por exemplo, pessoas que são da sua família. A partir disso, a gente roda os mesmos algoritmos com o histórico que a gente encontra dessas pessoas. Obviamente que não é para todo mundo, né? Em alguns casos a gente realmente não acha, né, em nenhuma das bases, e aí o resultado é menos acurado. Mas com as pessoas que a gente consegue achar nas diferentes bases, a gente calcula os riscos. E, por exemplo, né, no caso de uma pessoa que tem hipertensão, se o pai da pessoa tem hipertensão, isso aumenta a chance dessa pessoa ter hipertensão em 30% no topo da chance que a pessoa já tinha. E a gente com certeza inclui isso também aqui na apresentação final para o médico. A ideia é que seja um tipo de ambiente em que rapidamente a pessoa, o médico, o profissional de saúde, consegue trazer, entender o paciente e trazer as melhores medidas para aquela pessoa, que ela possa ser rapidamente levada para o melhor tratamento possível naquele caso. Legal. Então, agradeço o Rafael, o Preto pela apresentação.